Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. Como esse machismo vai aparecendo nessas falas e a gente às vezes vai acreditando nisso, sabe? Ah, realmente, pareço muito jovem, vou colocar uma roupa bem séria. E eu fiz muito isso, sabe? Colocar uma roupa bem séria, para parecer mais expert, para parecer mais velha, enfim. E aí o tempo vai passando e a gente ouve, por exemplo, cada uma de nós tem idades diferentes, mas a gente começa a ouvir assim, nossa, você não parece que tem essa idade. Nossa, você tá ótima para essa idade. Mas eu falo, o que significa estar ótima para essa idade? Então, observem como a linguagem, ela tem muito a ver com a forma como a gente enxerga o mundo, como as pessoas enxergam o mundo, como a gente vai nomeando os fatos que acontecem na nossa vida, e como a gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente fala para nós mesmas, para as pessoas ao nosso redor, como a gente pode filtrar, às vezes, também o que as pessoas falam para a gente e não acreditar sem filtros. Então, acho que esse é um ponto de linguagem que eu queria deixar muito marcado para vocês, assim, cuidado com o que vocês escutam, com o que vocês falam, porque a linguagem tem a ver com a nossa forma de ver o mundo e a forma como a gente molda também o mundo para as pessoas que estão ao nosso redor. E isso tem a ver com o lugar de fala, então a gente encontrar a nossa voz, conseguir se expressar, conseguir levar a nossa mensagem. Então, esse é um ponto bem importante quando a gente fala de linguagem, assim, encontrar o nosso lugar de fala, expressar a nossa voz. Então, expressem a voz de vocês, não silenciem suas ideias, porque esse é um ponto da natureza feminina. Você pode falar, Vivi, mas a minha natureza é mais introvertida. Mas a pessoa introvertida ou extrovertida, ela tem opiniões, ideias, desejos, anseios. Então, é a forma como você faz isso, a forma como você se expressa, mas você tem voz sim e pode ocupar esse espaço. E aí eu acho que é importante dizer também, né, já que eu falei, não, vou falar de linguagem, vou falar de aprendizado. Isso é um aprendizado, é aprender a usar a linguagem, é perceber como a linguagem nos molda, e esse aprendizado também às vezes tem algumas barreiras de linguagem. Eu já ouvi muita gente falar assim, ah, não tenho mais idade para isso. Ah, não, mas vou aprender a mexer no Zoom, mexer nessas coisas. Não, não tem idade para isso. Então não tem idade para a gente aprender as coisas, a Lu vai falar sobre isso depois. Mas como a gente vive mais, que bom que a gente vive mais, esperamos viver mais realmente, então a gente pode fazer muitas coisas ao longo da nossa vida, a gente não tem que ficar amarrado a alguns tipos de formações que nós tivemos, ou vivências que nós tivemos. Então aprender significa deixar essa mala mais leve também, essa bagagem mais leve, e ir adiante, e ir aprendendo sempre. Tem uma máxima muito importante que é, hoje em dia, mais do que você saber tudo, é você querer aprender tudo. Ou pelo menos, gente, aprender aquilo que te valha, aquilo que é a sua essência, aquilo que te transforma, ou aquilo que te toca de alguma forma. Já não importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz. E é legal a Lu falar isso, porque, como que a gente desperta essa intuição dentro de nós? Como que eu sou essência? Como que eu descubro se eu sou uma mulher que estou no controle da minha vida? Como que eu desperto esse pensamento crítico? Se fazendo perguntas. Se pergunte, se questione. Escutou uma informação? Não precisa responder aquilo na hora. Vai, tem o seu momento. Isso faz sentido para mim? Isso está alinhado com a minha vida? É isso que eu quero? Então, tenha o hábito de se fazer perguntas. Isso porque dentro do tem sempre aquele lugar que sabe responder essa pergunta, não olhando para fora, mas olhando para dentro. Exatamente, é um exercício. Olha, eu vou dizer para vocês, só uma curiosidade, a Ana Lúcia, ela é matemática de formação e de atuação ao longo de muitos anos. E quando a gente ouve a Ana falando de essência, você fala, nossa, mas uma matemática, né, falando de essência, sobre intuição, tá tudo bem, né, Ana? Não é uma contraposição fazer isso, não, né? Não é, cada um com a sua essência. A minha essência descobriu isso numa aula de cálculo 2 na faculdade também. Ali deu um
Destampou minha cabeça, falei, nossa, o universo é isso, tem alguma coisa a mais, então tem tudo a ver. Queria responder a fórmula de Bhaskara com a intuição, mas não rolou. Einstein falou, para conhecer o universo só através da intuição, o intelecto não serve nada. Agora, eu queria ouvir um pouquinho a Cris, porque a Cris fala muito sobre autenticidade, né? Eu acho que essência, a própria questão da intuição, claro que é numa outra esfera, um outro plano, mas essa questão da autenticidade, ela é muito importante hoje em dia, a gente se colocar nesse lugar, né, Cris? Então, traz pra gente um pouco esse seu olhar, assim, sobre como ter autenticidade com leveza, sendo você, enfim. Então, é um monte de coisas misturadas, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Então, Vivi, a gente pensando na analogia que você trouxe, né, das árvores, aí eu fiquei imaginando assim, e a gente viu no Mentimeter que cada uma colocou um tipo de árvore, né? As árvores não são iguais, as árvores são genuinamente diferentes. A beleza da floresta amazônica é ser o que ela é, porque são diferentes, então se complementam. Então, assim, já imaginou se existissem árvores só com espinhos? Ou aquelas muito altas, assim, que não tem copas, que nos proporcionam sombras? E se fosse aquelas, só existissem árvores super gigantes, aquelas super enraizadas, sabe, que estragam as calçadas, que sugam todos os nutrientes da terra? Então, assim, fazendo uma analogia para o nosso mundo feminino, é um pouco isso. Cada uma é muito diversa e muito diferente, e dá para a gente se encarar, e dá para a gente se ajudar. O que eu acho é que cada vez mais se fala em autenticidade, se fala em ser você, se fala em colocar o nosso eu, e isso a gente vai amadurecendo ao longo do tempo para temperar também em que momento que você vai ser genuinamente você, em que momento você vai dar uma retraída, né? Deixa o negócio rolar, ouve um pouco mais. E a gente, ao mesmo tempo, é encaminhado, agora mesmo a gente está sendo encaminhado, parece que a gente está sendo seguido para todo mundo fazer a mesma coisa. Estamos tendo que fazer a mesma coisa por uma questão de saúde. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma influencer falando de uma roupa, ai, que maravilha! Aí quando a gente encontra as amigas falam assim, nossa, que roupa linda que você está. Aí você fica assim, gostou? E não fala de onde é. As mulheres têm essa dificuldade de falar de onde é. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Então, aqui já tô vendo, assim, tudo. Que bom. Então, depois vê aí como é que você coloca esse tudo aí na sua vida. Tem muito pouco. Tem tudo que me forma como humana e mulher. Não seja bege, né? Eu adoro essa expressão da Cris. Eu tenho falado isso aqui em casa. Não deixa de ser nude, pelo amor de Deus. Então, aprendizado. Sou foda, eu não sou de falar palavrão, mas eu li, então a palavrão é da outra pessoa, não é meu, tá, gente? Vou trabalhar isso em mim, mas é da minha natureza. A certeza de que o que eu penso, muitas mulheres também pensam e agem. Muito bom, né? Olha só, gente, então ela colocou, nós que estávamos, né, conduzindo essas conversas ali, nessas personagens da noite, digamos, e muito dessas frases marcantes, lições que a gente deixou para vocês, ideias, por meio de imagens, de palavras, enfim, então um trabalho belíssimo, belíssimo, muita gente colocando, tá, Lê aqui, show, adorei, lindo, que delícia! Lindo. A gente chora. Lindo demais, né? Porque a gente fala tanta coisa, e a Lê, quando mostrou pra gente, falou isso também, né, Ale? Que você se viu muito também nessa fala, né? Das mulheres que aqui falaram. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. Nem se tivessem duas pessoas, uma pessoa, a gente ia fazer com todo amor e carinho, do jeito que a gente fez para todas vocês que estão aqui com a gente online. Então, vocês confiaram na gente, vocês foram lá, se inscreveram, dedicaram tempo de vocês para se inscreverem.
Então, obrigada mesmo, é assim que a gente se fortalece. Uma das coisas que mais me marcou no livro, que eu já falei lá no começo, vou falar dele para encerrar, é justamente essa conexão que as raízes das árvores têm e a gente não vê. Parece que elas são isoladas, que elas são independentes, que elas podem ser só mais próximas ou menos próximas umas das outras, mas elas têm total conexão embaixo e elas se ajudam ali embaixo. Uma que está com a raiz mais ressecada, que está com mais fungo, enfim, elas se ajudam para se nutrir entre elas.